Protocolo de Quioto, né, que foi um acordo internacional que surgiu no âmbito da Convenção Quadro. A Convenção Quadro, né, uma das COPs, né, em 97, tratou o assunto, e aí a gente aqui, o principal objetivo desse protocolo é o quê? É reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos países desenvolvidos e das economias em transição como medida para combater as mudanças climáticas. E eu estou dando ênfase a isso nos países desenvolvidos, as economias em transição, que é, de alguma forma, uma crítica que o próprio processo traz para o protocolo de Quioto, porque ele foi limitado a um grupo específico, né? E a gente precisava, né, e depois enxergou isso mais à frente, que precisava dar maior abrangência ao tema. Então ele alcançou sim uma evolução, mas ele não foi pleno nesse sentido, né, que poderia ser melhor, né? E eu acho que fazer críticas sobre o que a gente desenvolve é sempre relevante, sempre importante para que a gente continue melhorando, né? Esse é um conceito que eu navego também nessas questões de qualidade, né? A gente fala de PDCA, né, com o nosso incrível Falcone, que trouxe esse conceito para aqui, para o Brasil, e é esse ciclo mesmo, da melhoria contínua que o PDCA, né, que é o nosso, historicamente, é um conceito que vigora há tanto tempo, ele derivou uma série de outras metodologias, mas que é um grande balizador para um processo de melhoria contínua, e isso eu enxergo aqui, eu ouso comentar que eu acho que é naturalmente um processo de evolução aqui com uma amplitude muito importante, né, e relevante. Então, o protocolo de Quioto ele trouxe metas de reduções de emissões. Os países industrializados tinham um anexo 1 que definia quais eram os compromissos de cada um, e pelo menos esses países tinham que reduzir pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990, durante o primeiro período do compromisso, que era de 2008 a 2012. Né? Então, o próprio limite de tempo aí, né? Porque hoje a gente fala de era pré-industrial para olhar a nossa evolução em relação à temperatura global, né? Aqui estava um pouco mais limitado, né? Então, mas era um início de um processo de ênfase e de zoom num tema de extrema relevância, que era as questões de emissões de gases de efeito estufa, né? Então foram criados mecanismos de flexibilização para um comércio de emissões, que permitia que países que emitissem menos do que suas metas vendessem créditos de emissão para países que excedessem suas metas. Foi criado lá o MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, né, permite que países desenvolvidos invistam em projetos de redução em países, né, em outros países que em desenvolvimento, na troca de crédito, que hoje a gente vê que isso ainda existe, mas tem as suas limitações, tem suas críticas. Como eu disse lá no início, a gente, para todos os processos, a gente tinha que olhar, e sempre com um olhar crítico de entender se aquilo ali vale para o planeta inteiro, ou quando você está olhando para o local, se a gente tem que dar uma atenção um pouco diferenciada. Então, adiantando um pouquinho a minha fala, nesse momento aqui, a gente tem que ter esse conceito de que existem caminhos, né, de conhecimento que vão nos dar condições, quando a gente olha para o ODS 8 ou o ODS 9, o 11, o 12, que a gente está dando maior ênfase aqui, mas para cada meta daquela, que a gente saiba por onde navegar na linha de conhecimento para buscar aquilo que é relevante para o local, né? Para tudo que está acontecendo no ambiente do país, do mundo, para ver qual é o melhor caminho a se seguir, né? E não olharmos só de uma forma de sobrevoo, né, mas a se aprofundar, e esse conhecimento está disponível. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. A importância de aprofundar no conhecimento sobre todos os tópicos que as 169 metas trazem é de extrema importância. Então, falando um pouco dos legados que o protocolo trouxe, né, o protocolo de Quioto trouxe: o pioneirismo no combate às mudanças climáticas, né, o desenvolvimento do mercado de carbono, iniciativas de desenvolvimento sustentável, como o próprio MDL, e as críticas que ficaram
nesse processo foi justamente essa que eu comecei a comentar, né? Apenas os países desenvolvidos e economias em transição tinham metas obrigatórias, enquanto países em desenvolvimento como China e Índia, de extrema relevância, não estavam sujeitos a metas de redução de emissões, apesar de serem grandes emissores, né? Hoje, a China, que cresce muito, com muitos, uma população enorme, e a Índia também, precisavam estar nesse processo lá naquele momento, mas ainda não estavam, né? Hoje o quadro já é outro, mas naquele momento ainda não estava. Então isso foi uma crítica naquele momento para que esse processo evolutivo continuasse. A retirada de alguns de países, né, ou seja, nem todos os países relevantes participavam. Alguns países, notavelmente, como os Estados Unidos, ele não ratificou o protocolo de Quioto, como o Canadá, se retiraram posteriormente, enfraquecendo a eficácia global do acordo. Então, isso também foi um processo de fragilização, né, e de crítica ao próprio protocolo. Tá? Então, esse processo ele faz com que a gente chegue a uma conclusão, né, que foi um marco importante na luta contra as mudanças climáticas, isso não temos dúvida, introduzindo esses mecanismos inovadores, né, para a redução de emissões, estabelecendo uma estrutura para cooperação internacional, ou seja, a gente já começa a falar em troca de carbono, né, mercado de carbono. Hoje nós temos muitos países que já têm um processo estruturado, o Brasil tem evoluído não só para o mercado, que a gente chama de mercado regulado e o não regulado, aberto, vamos dizer assim, que no Brasil está se desenvolvendo, existem discussões a nível de governo, né, e de parlamento para definir regras em relação a isso. Isso é um outro... É que a gente vai falando, viu, Norma, professor Josué e Cristina, a gente vai falando aqui, a gente vai puxando, sabe, fios que vão levando a muitas coisas, né, e não dá para a gente, em uma hora, falar de tudo, né, e é relevante, justamente nessa nossa conversa, que as pessoas se conscientizem do quanto é importante buscar a informação. E eu acho que o grande conhecimento que a gente traz aqui nessa troca, nesse momento que a gente está tendo, é de incentivar todos os ouvintes aqui, das pessoas que estão nos assistindo, pela busca do conhecimento, né? Isso, ter dúvidas e buscar essas respostas é fundamental. E hoje, né, a gente que é mais experiente, né, estudou na Barça, em processos um pouco mais densos para buscar o conhecimento. Hoje a gente consegue fazer essa busca de uma forma muito mais fácil, e fico muito feliz por isso, né, que é muito mais fácil buscar. Hoje já tem até o ChatGPT, que facilita, né, a busca do conhecimento e tudo mais. É o Gemini, então, assim, muita coisa. Usemos isso de forma positiva, né, de forma construtiva, para esse grande desafio que a gente vive, que é o desenvolvimento sustentável, né? Nelson, Sim. A sua fala, ela confirma o que nós pretendemos enquanto grupo de debatedores, né, que se coloca disponíveis aí, somos 5 pessoas, às quartas-feiras, sempre trazendo um debate. O que, na verdade, nós buscamos, e que você está aqui celebrando com essa reflexão de altíssimo nível, é a mitigação de todos os as graves consequências que o planeta está sofrendo, né? E o que a gente conclama, certamente não vamos conseguir trazer aqui especialistas ambientalistas a todo momento com esse lastro intelectual que você possui, mas deixar que essa gravação, que esse evento, que a sua próxima fala, e eu espero que outras tantas, né, que você possa estar muito mais próximo de todas as Olimpíadas brasileiras que vierem a acontecer a partir daqui, como membro atuante, como consultor, como alguém capaz de atualizar documentos e fontes, porque a pesquisa ela é dinâmica, mas ela também se esgota, então a todo momento ela precisa ser
muito revisitada. O que nós estamos atraindo aqui com a sua fala, certamente, é um dos principais objetivos da Convenção Quadro, do Tratado de Quioto, do Acordo de Paris, de todos os grandes acordos internacionais, que é a responsabilidade comum, né? É acordarmos, enquanto cidadãos planetários, para uma responsabilidade comum. Nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, então, se cada um de nós assumisse apenas uma ação, nós melhoraríamos em muito o planeta. E falamos tanto aí em diminuir a temperatura da Terra e não permitir que ela aumente em mais de 2 graus, e nós estamos vendo um descompasso, né, entre as populações da Terra e o planeta como um todo. Estou te devolvendo a fala, mas só para dizer o quanto o que você está fazendo nessa noite é significativo. Quem vai fazer a Olimpíada Brasileira está sendo brindado com esse evento, mas quem não vai é um cidadão da Terra e precisa urgentemente modificar os seus padrões comportamentais, pensar que ele tem filhos, netos, bisnetos que pretendemos que continuem por aqui com qualidade de vida, né? Então, só para te agradecer mesmo e vamos seguindo. Com certeza. E é por isso que você já está convidado, hein, Nelson? A gente sabe que 1 hora é pouco e já está convidado para a semana que vem estar conosco. Oi, que bacana você estar aqui conosco nesse short. Se inscreva no YouTube Papo Transparente e também no Spotify. Estou esperando você.